Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 10 a 17. O evangelho que Paulo recebeu e pregou. Versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Meus irmãos, continuando o estudo aqui do livro de Gálatas, ainda no começo do livro, no capítulo 1, nós estamos estudando agora dos versículos 10 a 17 e vamos tratar sobre o evangelho que Paulo recebeu e pregou. Então, lembrando que Paulo, ele estava chegando na Galácia e ele estava mostrando quem ele era e de onde tinha vindo o seu evangelho. No versículo 10 diz o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Isso é uma frase muito importante que eu tinha até marcado aqui na minha Bíblia, pois eu gostei muito dela. Para que nós sejamos realmente servos de Cristo e não membros de instituições religiosas, muito provavelmente nós não vamos agradar aos homens, porque o evangelho de Cristo, ele tem que ser dito, ensinado e pregado de forma pura, simples e verdadeira, e não com adaptações ou linguagens apropriadas para cada tipo de público. Deve ser simples e correto. Vamos fazer aqui, meus irmãos, uma referência no Evangelho de Marcos e uma referência no Evangelho de Mateus sobre essa citação. Em Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16, diz o seguinte: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Aqui Jesus que está dizendo que a nossa missão é ir e levar o evangelho. Agora em Mateus 3, dos versículos 1 a 3, diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o reino referido por intermédio do profeta Isaías. Meus irmãos, se vocês observarem os dois textos que eu li, das duas referências, tanto de Mateus como de Marcos, falam de assuntos diferentes, mas a tratativa é a mesma. Aqui Paulo, chegando na Galácia, falando aos Gálatas, ele estava dizendo que ele veio não em busca de favor dos homens e nem de Deus, e nem para agradar os homens. Ele veio aqui simplesmente cumprir uma missão. Qual que era essa missão? Pregar o evangelho de Jesus Cristo, assim como foi dito em Marcos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui em Mateus está falando sobre João Batista pregando no deserto. Isso é antes do nascimento de Cristo, que está relatado aqui em Mateus. Por que essas duas frases, esses dois trechos bíblicos, eles têm alguma interligação? Observem que João Batista, ele pregava no deserto,
ele não pregava nas sinagogas, ele não pregava em grandes aglomerações, ele pregava no deserto e as pessoas iam até o deserto para ver as suas pregações. Uma vez eu ouvi uma pregação onde o pastor disse que para nós sermos bons cristãos, nós temos que ser como João Batista, estarmos dispostos a pregar no deserto. O que significa isso? Significa que nós vamos fazer a nossa obrigação, que é levar o evangelho. Mas não quer dizer que as pessoas vão aceitar, não quer dizer que as pessoas vão aplaudir, não quer dizer que as pessoas vão sequer parar para ouvir. Mas isso não cabe a nós. A nossa obrigação, o mandamento de Cristo é ide e levai a palavra. Aqui no versículo 11, diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então Paulo está explicando para as pessoas, tecnicamente, que aquele evangelho, que aquela pregação, ela não é um ensino passado de pai para filho, não são tradições, é uma inspiração direto de Jesus através do Espírito Santo. Aí no estudo que a gente fez anterior, lá em Atos, no capítulo 9, nos versículos 4 e 5, fala assim, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem te persegues. Esse momento é quando, através de um ato sobrenatural, Jesus intercedeu na caminhada de Paulo e o converteu. Naquele momento, quando ele vinha pela estrada, procurando os judeus, os cristãos, com uma carta vinda dos judeus que pudessem prendê-los, enfim. É uma história que a gente já conhece bem. Quem quiser dar uma revisada, é só ir lá no livro de Atos, capítulo 9. E a história completa está lá. Então, aqui ele está explicando e eu estou buscando a referência histórica do que aconteceu. Como a gente sempre fala, a Bíblia explica a própria Bíblia. No versículo 12, porque eu não recebi e nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Paulo, anteriormente Saulo, ele era discípulo de Gamaliel, um dos maiores fariseus e escriba da época. Então, Saulo, ele tinha formação rabínica, porém, o evangelho de Cristo ele recebeu por inspiração divina. Aqui, continuando em Atos 9, que é justamente onde trata da conversão de Saulo, nos versículos 15 e 16, diz o seguinte: mas o Senhor lhe disse: vai, por este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aqui é quando Ananias vai fazer a oração com a imposição de mãos para que Paulo voltasse a enxergar após 3 dias que ele já estava orando e jejuando após o encontro com Jesus no caminho. Então, assim, Ananias recebeu essa missão de levar até Saulo a cura e a palavra, a confirmação de Jesus, a confirmação que ele tinha sido escolhido para essa missão. Continuando no versículo 13, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Então Paulo, ele tinha uma má fama justamente por perseguir os cristãos. E quando ele chegava num local novo, as pessoas ficavam com medo de ir até ele ou de confiar nele, pois ele era um algoz perseguidor. Continuando em Atos 9, a referência histórica aqui diz assim, Atos 9, versículos 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, que eram cristãos, assim homens como mulheres os levasse presos para Jerusalém. Então, assim, Paulo está tentando ganhar a confiança
dos moradores, os Gálatas, né, os moradores da Galácia, para que eles realmente crescem e aceitassem o evangelho a qual ele ia pregar. No versículo 14, Paulo diz assim: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então nós lembramos aqui em Atos 7, quando Estevão foi apedrejado e morto, né, que foi no início quando foi constituído os primeiros diáconos, né, e Estevão saiu levando a palavra de Deus, ele foi apedrejado e morto pelos judeus, e Saulo estava com esses judeus. Ele era um jovem e presenciou tudo e concordou com aquela condenação de Estevão. Continuando, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me separou pela sua graça, aprouve. Aprouve quer dizer do agrado de Deus. Aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem detença, ou seja, sem demora. Não consultei carne e nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então Paulo aqui continuando, reforçando o apelo aos Gálatas sobre a sua missão, dizendo que foi revelado Cristo através dele. Nós podemos ver aqui em outra passagem, em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, onde o próprio Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Então aqui, essa passagem, eu trouxe Efésios para mostrar assim, o que significa revelar seu Filho em mim. Significa que Paulo estava agindo como Cristo, seguindo e vivendo conforme os mandamentos de Cristo. E essa também é a nossa missão, também é o nosso mandamento. Quando nós fazemos o que Cristo fazia, quando agimos como Cristo agia, como enxergamos o mundo conforme os olhos de Cristo, nós temos Cristo revelado através de nós. Aqui, para encerrar esse trecho do estudo, eu vou fazer duas referências bíblicas, uma que é em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, que fala sobre a fé. Ela diz o seguinte: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Nós estamos vendo a trajetória de Paulo, que ele estava agindo simplesmente pela fé. Ele não foi treinado para isso, ele não foi preparado para isso, ele não foi criado nesse ambiente, e mesmo assim ele estava entregando a sua vida pela fé. A fé, para quem tem, para quem sente, é algo imprescindível, faz parte de nós, é algo mais forte do que nós. Para quem não sente, para quem não tem a fé, para quem não tem o Espírito Santo dentro de si, fazendo parte do seu interior, a fé é loucura. E não cabe a nós explicarmos, meus irmãos, não cabe a nós, cabe a nós aceitarmos. Nós podemos fazer uma pregação para 1000 pessoas e apenas uma pessoa se sentir tocada pelo Espírito Santo e as outras 999 não. Ou pode ser o contrário, 999 serem tocadas e uma não. Mas isso é dom de Deus. Aqui em Efésios 2:8, para concluir esse estudo, fala justamente sobre isso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Se nós estamos sendo tocados pelo Espírito Santo, se nós temos essa fé, se nós cremos em Jesus Cristo, cabe a nós, meus irmãos, aceitarmos a missão, lutarmos por ela, não esperar nada em troca, porque o que nós podemos ter em troca, nós já recebemos de graça, que é essa fé,
que é a oportunidade de estarmos próximos de Deus, caminhando e lutando em busca da nossa salvação. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.